Capítulo 6. E a arca de Jeová veio a estar no campo dos filisteus por 7 meses. E os filisteus passaram a chamar os sacerdotes e os adivinhos, dizendo: Que faremos com a arca de Jeová? Fazei-nos saber com que a devemos enviar para o seu lugar. A isso disseram: Quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis sem uma oferta, pois deveis terminantemente devolver-lhe uma oferta pela culpa. É então que sereis curados e tereis de ficar sabendo por que a sua mão não se retirava de vós. A isso disseram: Qual é a oferta pela culpa que lhe devemos devolver? Disseram então: Segundo o número dos senhores do eixo dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 gerbos de ouro, pois cada um de vós e vossos senhores do eixo tendes o mesmo flagelo. E tendes de fazer imagens das vossas hemorroidas e imagens dos vossos gerbos que estão arruinando o país, e tendes de dar glória ao Deus de Israel. Talvez afrouxe a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Também, por que devíeis fazer o vosso coração insensível, assim como o Egito e Faraó fizeram seu coração insensível? Não foi logo que ele tratou severamente com eles, que passaram a mandá-los embora, e eles foram embora? E agora tomai e fazei uma carroça nova, e 2 vacas que amamentam, sobre as quais não veio ainda jugo, e tendes de atrelar as vacas à carroça, e tendes de fazer suas crias voltar para casa, deixando de segui-las. E tendes de tomar a arca de Jeová, e pô-la na carroça, e os objetos de ouro que tendes de devolver-lhe como oferta pela culpa, deveis pôr num caixote ao lado dela. E tendes de mandá-la embora, e ela tem de ir. E tendes de olhar. Se subir pela estrada que vai ao seu território, a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. Mas se não, teremos de saber que não foi a sua mão que nos tocou. O que nos aconteceu foi um acaso. E os homens passaram a fazer assim. Tomaram, pois, 2 vacas que amamentavam e as atrelaram à carroça e encerraram suas crias em casa. Depois puseram a arca de Jeová na carroça, e também o caixote, e os gerbos de ouro, e as imagens das suas hemorroidas. E as vacas começaram a avançar diretamente para a frente na estrada de Bet-Semes. Foram nesta única estrada principal, mugindo ao irem, e não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Enquanto isso, os senhores do eixo dos filisteus andavam atrás delas até o termo de Bet-Semes. E o povo de Bet-Semes estava ceifando a cega do trigo na baixada. Quando levantaram os seus olhos e viram a arca, alegraram-se ao vê-la. E a própria carroça entrou no campo de Josué, o Bet-Semita, e ficou parada ali onde havia uma grande pedra. E eles foram rachar o madeiramento da carroça e ofereceram as vacas como oferta queimada a Jeová. E os próprios levitas fizeram descer a arca de Jeová e o caixote que estava junto a ela, no qual estavam os objetos de ouro, e foram pô-la sobre a grande pedra. E os homens de Bet-Semes, da sua parte, ofereceram ofertas queimadas e continuaram a ofertar sacrifícios a Jeová naquele dia. E os próprios 5 senhores do eixo dos filisteus viram isso e seguiram seu caminho de volta a Ecrom naquele dia. Ora, estas são as hemorroidas de ouro que os filisteus devolveram como oferta de culpa a Jeová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalon 1, por Gate 1, por Ecrom 1. E os gerbos de ouro eram segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 senhores do eixo, desde a cidade fortificada até a aldeia campestre. E a grande pedra em que colocaram a arca de Jeová é testemunha até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. E ele foi golpear os homens de Bet-Semes, porque tinham olhado para a arca de Jeová. Golpeou, pois, dentre o povo 70 homens, 50.000 homens. E o povo começou a prantear, porque Jeová havia golpeado o povo com uma grande matança. Além disso, os homens de Bet-Semes disseram: Quem poderá ficar de pé perante Jeová, este Deus santo, e para quem se retirará de nós? Por fim, enviaram mensageiros aos habitantes de Quiriate Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca de Jeová,
Descei, fazei-a subir a vós.